o ano judaico é o ano de 5.782. Para você entender isso, eu quero dizer que você saiba que esse é o período que nós entendemos, não só que as Escrituras, que foi a formação do homem. A formação do homem está nesse período mais ou menos entre 5.782 anos. Claro que não é exato isso, mas está dentro desse período, desse ano hebraico. Aí você vê o cientista aí falando de milhões de anos, não sei quem viveu de bilhões de anos. Ó, queridos, não vamos entrar nesse debate aqui agora, mas sabe que essa contagem judaica aí, essa contagem dos hebreus, é uma contagem das mais precisas no que se refere à ciência humana da criação do homem, porque ela é bíblica. Então nós acreditamos no que está na Bíblia. Tudo que a gente faz aqui é por causa da Bíblia. Então, claro, nós temos o ano aí nosso, o ano gregoriano aí do 2022, mas nós seguimos a guia profética dentro disso, porque é o tempo que Deus está fazendo coisas. A gente tem que entender os números bíblicos. A Bíblia não nasceu em 2022 anos, né? A Bíblia é desde a fundação da criação do homem. Então nós entendemos que tem esse 5.782 aí, que é um ano profético. Então, só para você entender, vamos lá. O ano 5.782 ou o ano 2022 será um ano Shemitah. O que significa isso? De acordo com o ensino judaico, em um em cada 7 anos, preste bem atenção, quem é da igreja já sabe disso. Eu estou então só lendo apenas para aqueles que talvez não tenham entendimento a respeito do que se refere o número 7, tá bom? Mas o ano Shemitah tem a ver com este número 7, ou seja, de acordo com o ensino judaico, em cada 7 anos, um ano é de descanso e de libertação espiritual. Por isso a terra pode descansar e as dívidas são perdoadas. Perdão de Deus e libertação das dívidas e do cativeiro econômico e espiritual de homens, famílias, do povo fiel de Jeová. Então o ano de 5.782 será para todos um ano relacionado à dupla porção da unção do Espírito Santo, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Aleluia. Só para você entender isso, diante do padrão judaico, o que acontecia? Eles plantavam durante 6 anos, e no 7º ano eles comiam do que foi plantado no 6º ano, ou seja, não se plantava nada, mas se comia do fruto do 6º ano, ou seja, você comia porção dobrada, amém? E no 8º ano também começava-se a plantação, então no 8º ano eu ainda estava comendo do que eu plantei no 6º ano, você entende isso? Então por isso esse ano é tão importante, por isso esse ano que já entrou em setembro agora, e vai virar ano 2022 até setembro do ano que vem, isso aí vai ser o ano então do descanso. O que significa, pastor? Levante suas mãos e receba essa palavra. Vai ser o ano onde você vai comer do que você já plantou. Se você já plantou e a sua semente foi boa, nesse 2022 você vai poder, Tati, você falou isso, você vai poder descansar no Senhor, porque não lhe faltará nada, porque Deus falou que não ia faltar e não vai faltar. Pode descansar em 2022, porque você vai colher fruto do que você plantou. Então esse ano está relacionado à manifestação do poder de Deus entre as famílias do seu povo, aleluia. Então está relacionado também com restauração do que? Da família. Já disse aqui, já profetizei sobre isso. E também o desenho bíblico de Deus para a família. Essa verdade, ela ativa em nós a grande esperança de quê? De que o período do tempo Kairos, ou seja, o tempo de Deus, né? Kairos é o tempo de Deus, esteja começando onde o próprio Deus lutará contra os inimigos espirituais e naturais na família. O próprio Deus vai lutar pela sua família, aleluia. E aqueles que se opõem ao desígnio bíblico original, o próprio Deus fará guerra em nome da família em toda a terra. Quando eu disse para você, cuida da sua família, mas eu vou dizer uma coisa, Deus está indo na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Deus já está indo na frente para resolver as situações da sua família. Nesse ano também, tanto pela figura, só para você entender, esses números hebraicos e as palavras, elas têm figuras também, elas são desenhadas. Então a figura pictográfica que chama, né, desse 5.782 é a boca,
é figura de boca, né? Então, como pelo seu valor numérico do número 2, será um ano em que devemos construir a nossa vida e família na nossa casa sobre o fundamento do quê? Da palavra e de nosso testemunho em Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que eu acabei de falar para você aqui. Guarde a sua família no Senhor, na palavra. Então, nesse ano será um ano turbulento. Isso aí eu acho que você já viu falar em algum lugar. Não foi dentro da igreja, não. Né? A igreja também falou, mas você já viu falar que esse ano agora é um ano turbulento? Sim, às vezes vai ser violento, explosivo em muitas ações e também muito difícil para as nações. Mas a nossa perseverança, escute bem, a nossa perseverança, a nossa fé e obediência ao Deus eterno e à sua palavra darão indubitável testemunho de que o Senhor está conosco e Ele vai lutar em nosso nome contra os inimigos naturais ou espirituais que nos atacam. Batalhas e tempestades virão. Preste atenção, irmãos. Batalhas e tempestades virão. Vai ter muitas mudanças nas políticas, na geologia, mudanças climáticas, socioeconômicas virão. As nossas famílias... Mas as nossas famílias, preste atenção, no meio dessas mudanças políticas, geológicas, climáticas, socioeconômicas, no meio de toda essa luta, as nossas famílias prevalecerão em nome de Jesus. E por isso é necessário que fundamentemos a nossa vida, a nossa casa. Eu perdi aqui. Eu não ia vir com o celular, é porque minha impressora quebrou bem na hora que eu estava para imprimir o negócio. É luta até para imprimir, irmãos. Aleluia. Vamos continuar aqui. Por isso é necessário que os fundamentos da nossa vida, casa, ministério, palavra de Deus, tanto o que está escrito, ou seja, o que eu leio aqui, o Logos, como o que o Espírito fala de uma forma específica, particular, ou seja, por revelação, rema, de forma que possamos ser edificados e fortalecidos, a resistir a esses furacões demoníacos e circunstâncias, e finalmente permanecer firme no Senhor, testemunhando o seu poder e o seu reino em nossas vidas no meio da sociedade de hoje. Escute bem, ouvir a voz de Deus, escute bem, ouvir a voz de Deus, escrita ou falada, é o que nos manterá firmes quando a chuva descer e os rios vierem e os ventos soprarem e baterem contra a nossa casa. Pastor, quando esses negócios vierem chacoalhar a gente, o que a gente faz? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu quero profetizar algo para muita gente aqui. Esse ano 2022 vai ser o primeiro ano que você vai ler a Bíblia inteira. Vai ser o primeiro ano que você vai ler a Bíblia inteira. E você pode começar já. A partir de hoje, você já pode dizer: Senhor, eu vou ler o primeiro capítulo e eu vou ler em 2022 a Bíblia inteira. Com Deus ao nosso lado, lutando as batalhas, sempre teremos vitória em nossa vida, nas famílias e no ministério. Aleluia. Neste ano também será o ano para a evangelização dos da supernaturalidade eficaz e demonstrativa de Deus. A nova onda de curas e milagres já foi ativada. Aleluia. Então vamos lá, profeticamente. O Deus eterno, Jeová, anuncia várias coisas para nós que serão ativadas como entrada para 2022. Além dessas que eu já falei, né? Vamos lá. No ano de 2022, Deus continuará a fazer o que faz em todos os séculos da história humana. O que Deus faz? Milagres e maravilhas. Espere um ano repleto de maravilhas de Deus e as suas maravilhas em sua vida e das seus familiares. Hebreus capítulo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. 2. Em 2022 o diabo continuará fazendo o que tenta fazer. No início da história, o que o diabo tenta fazer? E fazer com que o povo perca. Mas nós veremos o nosso inimigo espiritual e os seus servos demoníacos mordendo o pó da derrota muitas vezes. O diabo vai ficar debaixo dos nossos pés. 3. Em 2022 é o tempo de Deus, é o Kairós de Deus será ativado no Espírito Santo. Para quê? Para os fiéis. As agendas de Deus, escuta aí, não é a sua agenda não, é a agenda de Deus, será ativada para os seus filhos, trazendo-nos para cumprir os seus planos e projetos de vitória. Aleluia.
4. Em 2022, Deus nos anuncia que começa a maior colheita de almas da história. Eu quero te lembrar que nós não saímos, nós ainda estamos dentro da década do evangelista. Dentro da década do evangelista. Então se prepare, porque nós vamos ganhar muita alma para Jesus. Apocalipse 14:16 diz o seguinte: aquele que estava sentado na nuvem, estava sentado aonde? Aquele que estava sentado na nuvem lançou a sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que estava no céu, também com uma foice afiada. E o outro anjo que tinha poder sobre o fogo, saiu do altar e chamou em alta voz o que tinha a foice afiada, dizendo: põe a foice afiada e ceifa os cachos da terra, porque as suas uvas estão maduras. É tempo de ceifar, tempo de colheita. Aleluia. Em 2022, a onda mais impressionante de cura e milagre já vista pelo ser humano será ativada. Será um tempo maravilhoso de uma grande manifestação do poder de Deus entre os povos. Diga para o irmão que está do seu lado: as tuas mãos, profetiza aí, as tuas mãos serão usadas para curar muita gente. Em 2022 será ativada a maior manifestação da glória do Pai na terra. Aleluia. Abacuque 2:14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E também, 7, nós veremos a maior onda de avivamento entre os jovens das nações, que todos esperamos, a geração dos Eliseus. E isso acontecerá em breve. Se prepare, ativados. É tempo de vocês. Joel capítulo 2. Saberei que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E eu, meu povo, nunca será envergonhado. E será que depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Estou sonhando muito ultimamente. E os jovens terão visões. Senhor, eu quero ter visão. Não quero sonhar agora não, estou jovem. 2022 será ativado o mais poderoso exército de... Essa é surpresa para vocês. Exército de intercessores do planeta. O exército dos anciãos. E se iniciará a partir de 22 o projeto. Olha o projeto, o nome do projeto: Operação Moisés. Um projeto para levantar e preparar idosos para intercessão profética. Você que achava que o velhinho não servia mais para nada, você está pensando o quê, filho? É por causa desses Moisés, dessas Moiselas, que o povo não morreu lá na guerra. E Deus está levantando a Operação Moisés. E nessa igreja vai ter também os nossos anciões aí, sendo intercessores em nome de Jesus. 2022 será ativada a manifestação dos filhos de Deus, de uma forma poderosa na terra, para posicionar nos grandes lugares. Porque o desejo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Também vai se iniciar um tempo de reencontro com o poder de Deus através do quê? Do derramamento do glorioso Espírito Santo nas nações. Vai ter reuniões para ministrar o enchimento do Espírito Santo entre as igrejas. Surgirão em todos os lugares. Ou seja, se prepare, vou acrescentar aqui: os nossos grupos de alívio vão ser cheios do Espírito Santo. Cheios do poder do Espírito Santo. Vai ter reuniões, como eu vi lá, já está acontecendo lá na célula lá do Daniel, já está acontecendo uma reunião do poder que teve lá. Eu fiquei vendo, foram mais de 1 hora de poder no Espírito Santo, e eu só prestando atenção no que Deus estava fazendo. Não aguentei, fui lá e pedi oração. Agora segura essa aí, pegadas. O avivamento infantil está chegando ao mundo. Em 2022, Deus surpreenderá a todos nós, pastores, pais e avós, porque se iniciará um derramamento do Espírito Santo entre as crianças. Escute bem, desde os bebês até as crianças da pré-escola vão ser cheias do Espírito Santo. Será um ano de milagres de Deus para todas as famílias. O céu está... Fica de pé em nome de Jesus. Será um ano de milagres de Deus para todas as famílias. Levante suas mãos.
O céu está se preparando para abençoar os filhos de Deus e as suas famílias que foram infiéis, que cumprirem as suas responsabilidades financeiras com a casa de Deus neste tempo de pandemia. Milagres incríveis vêm do Senhor para essas famílias. Você vai alcançar os seus sonhos. A partir de 2022 terão terrenos, casas, apartamentos, fazendas, casamentos, estúdios, negócios, empreendimentos e etc. Aproveite, pois esse será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque esse ano será o ano que seremos cheios do Espírito Santo.